O Corinthians, nesse segundo tempo, vai tocando a bola um pouco mais no campo de ataque. Alguns cruzamentos, algumas jogadas. A questão que alguns torcedores do Corinthians se incomodam é com o número de finalizações do time numa partida. Acabei de dar um número: 20 gols em 21 jogos. E nas finalizações hoje, 8-7. Quer dizer, a Ponte muito mais no primeiro tempo, né, Caio? E o Corinthians, 7 finalizações. É um número baixo? É um número ok, mas é que elas não têm levado perigo, né? Isso que chama a atenção, porque tem aquelas finalizações que a bola passa muito longe, que você precisa dar uma calibrada no pé. E tem aquelas chances reais de gol. O Corinthians teve um chute do Sheik e depois nada que levasse tanto perigo. O chute foi por fora, né? Foi pra fora. Quer dizer, a defesa do Roberto acabou não rolando, né? Na verdade, eu estou elogiando a postura do Corinthians no segundo tempo, mas o rendimento ainda não é o mesmo do ano passado. Ainda é um jogo morno. Não deu aquela esquentada que eu imaginava. Exatamente, não deu aquela fervida. Aumentou até em 3% o tempo com a bola no pé. Primeiro tempo estava 51-49, agora 54-46. Mas é aquele domínio que não tem como reflexo as grandes chances de gol. E o time está precisando, os dois times, né, estão precisando de gols, de vitórias. Corinthians pega o Cruzeiro na próxima rodada. Cruzeiro que está ganhando do Botafogo, líder do campeonato. Vai ser no Pacaembu o jogo. Olha o Edenilson. Boa bola para o Douglas. Recebeu o Guerreiro. Na esquerda, Emerson. Ela passou por quase todo o ataque. Aí vem o Ralf e a bola escapou dele. Maldonado. Outra vez com o Emerson. Vai pra cima o Emerson. Ficou com dificuldade. A Ponte Preta, na próxima rodada, vai a Curitiba pegar o Atlético. Este sábado tem também Palmeiras na tela da Globo. Palmeiras e Sport. O jogo vai ser no Pacaembu, sábado 4h20, a bola rola. O Goiás recebe o São Paulo. O Goiás empatou hoje com o Curitiba em Curitiba e vai receber o São Paulo, que está nesse momento conquistando a sua terceira vitória consecutiva. São bons jogos no final de semana para você acompanhar. E a Ponte faz a terceira substituição dela. O Adrianinho foi embora. Caiu. Adrianinho, ídolo da torcida, foi bem aplaudido, cansou, saiu, entrou o 19, Elias, estreia dele. Você falou do Atlético, o Atlético Paranaense, ele veio por empréstimo aí até o final do ano, meia. Que estava no Atlético Paranaense, mas já passou também pelo Atlético Goianiense, né? E passou pelo Bahia. Naquele ano que o Corinthians disputou a Série B, a única derrota no primeiro turno do Corinthians foi uma vitória do Bahia contra o Corinthians no Pacaembu com um gol desse Elias. Um bom meia, teve um bom momento. Aí vem a Ponte Preta, na força ali do Adailton. O Baraca só sinalizou, esqueceu de dar uma olhadinha pro Guerreiro, que chegou e atrapalhou a vida do time da Ponte Preta. Globo, a gente se liga em você. Neutrogena, recomendada por dermatologistas. Vai sair. Aí vem dominando o time da Ponte Preta com o Fernando. Esse barulho todo que você ouviu foi um microfone discretamente abalroado. Segura Igor. O Gil trabalha com o Paulo André. O time da Ponte perdeu. O Corinthians vai dominando o jogo. Não é o domínio que o Corinthians precisa, que o torcedor queria. O domínio com pressão, com chances de gol. Mas também não corre risco. A questão é que hoje só não correr risco não é suficiente, né? O time está precisando somar pontos, somar vitórias. E o torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet, participa com a gente do Campeonato Brasileiro. O William de São Paulo quer saber se a ausência do Renato Augusto é muito sentida. O Mauro citou o Renato Augusto, talvez essa fosse a jogada. Esse fosse o pulo do gato do Tite, se ele resolvesse botar o Renato Augusto no lugar do Paulinho. Olha que boa chegada da Ponte. Adailton recebeu, vai bater pro gol. Cássio pegou, largou Adailton de novo. Cássio desajeitado na primeira, presente na segunda.
Essa lesão, aliás, a sequência de lesões do Renato Augusto, essas atrapalharam o Corinthians, Caio. Porque esse é um jogador diferente. Esse é aquele cara que decide jogo, que na hora que a dificuldade aparece, ele faz uma jogada individual e pode resolver a partida. Vai lá. Edenilson tentou 1, 2 vezes, na segunda faz a bola chegar no Danilo, cruzamento para a área, Emerson, antes dele o Arthur, só que o Arthur desviou mal para dentro da área, Guerreiro disputou com o Diego Sacomã, ganhou o Diego, e toda vez que ele teve sequência de jogos, ele fez boas partidas, lances decisivos, né? É uma pena, foi uma das boas contratações. É uma pena que ao longo da carreira, não só no Corinthians, o Renato Augusto tem uma série de lesões que prejudicam muito essa adaptação aos times, porque bola ele tem de sobra e vinha jogando muito bem com a camisa do Corinthians. É um jogador que, quando se recuperar, vai tomar conta aí desse meio de campo. Emerson, Danilo perdeu o lance, a ponte escapa. Fernando com Felipe Bastos. Aí o Baraca bobeou a Ponte Preta. Emerson botou na frente. Mauro, hoje eu li que o Guilherme está começando a se preparar para voltar. O Renato Augusto tem alguma previsão ou o pessoal prefere ficar bem discretinho? Enquanto o Emerson pede o time na frente, Mauro. Exatamente, Kleber. Quando eu vi que a pergunta era essa, eu fui me informar aqui com o médico. Ele balançou a cabeça, falou: olha, tá naquela fase de academia, difícil a gente prever. Eu falei, pelo menos um mesinho pela frente. Ele falou, pelo menos. Pelo menos um mês. Foi uma lesão muscular dura. Teve até que precisar de cirurgia. Olha o cruzamento do Adailton. Chegou Maldonado para tirar. Adailton entrou cheio de gás aí no ataque da Ponte. E a torcida pega um pouco deste ânimo do Adailton. Jogo com poucos escanteios. Vai só o quinto da partida a ser cobrado, o terceiro da Ponte Preta. Na bola o Wendel. Na bola o Elias. Agora sim o Wendel. Baraca. A intenção era o Elias, a bola foi forte demais. Daqui a pouquinho, capítulo inédito de Saramandaia, nas últimas semanas de Saramandaia. E logo depois, o Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. Pega em cima, pega! Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Se o Emerson chamou o time do Corinthians para ir à frente, o Jorginho acaba de gritar para a Ponte Preta, na cobrança de arremesso do Corinthians, subir, marcar, pressionar. E nem uma coisa nem outra vem dando certo, Caio. Pode acontecer, evidentemente, gol no jogo, mas tá um cheiro de 0-0, Caio. Poucas chances de gol, né? Muita disputa, muita disposição, mas pouca inspiração. O Adailton, que a gente está vendo agora no replay, entrou bem. Jogador que deu uma movimentação diferente para o ataque da Ponte Preta. Mas está faltando. O Corinthians está faltando aquele algo a mais. O Adailton jogou o Campeonato Paulista pelo Ituano. Ele é baiano, tem 22 anos e esse ano chegou à Ponte Preta. Chiquinho tocou para o Elias. De novo, põe o Adailton no jogo. Ele pega, o torcedor se levanta. Segurou, fez o cruzamento. Agora errou o cruzamento. 37 minutos, caminhando para 38, o relógio, 100 gols do Moisés Lucarelli em Campinas. 0-0. Mantido esse resultado, será o 9º jogo da Ponte sem vitória, 7 derrotas e se empatar o jogo, 2 empates. E será o 5º jogo do Corinthians sem vitória. Nesses 5, 3 derrotas e 2 empates. O que é um atraso para os times, para a Ponte, que está na zona do rebaixamento, terrível. Para o Corinthians, que está brigando para chegar entre os 4, um atraso considerável esses últimos 15 pontos disputados. Até agora, só 2 conquistados. Danilo. Repito que a Ponte Preta joga contra o Atlético em Curitiba no próximo final de semana e o Corinthians recebe o Cruzeiro. Danilo. São Paulo continua ganhando do Atlético por 1-0 do Atlético Mineiro. São Paulo vai a Goiânia no domingo pegar o Goiás. Neste momento, 3 vitórias consecutivas. Erra o lance, o time do Corinthians domina o Chiquinho.
Olha os passes errados, Caio. 70 passes errados no jogo. 38 do Corinthians, 32 da Ponte. Esse a Ponte acertou. Adailton. Ele não conseguiu fazer a jogada. Proporcionalmente ao tempo de bola no pé, o Corinthians tem mais posse de bola. A Ponte Preta pode estar errando proporcionalmente mais. Mas é muito erro, né, cara? 70 passes errados no jogo. Muita coisa. Um número muito alto. 38 a 32. 39. Que ele caiu. Além de tudo, ele caiu, perdeu o equilíbrio. Mas brigou para tentar recuperar. O Arthur deu sorte que ele não pegou em cheio na bola. Ela caiu no pé do Ferron. Agora os dois times. Ninguém está mostrando no jogo desespero. Mas é claro que há uma pressão, há uma tensão. O gol não sai, todo mundo tenta se virar. Passa a ser, inclusive, hora de gente querer decidir sozinha, né? E é nessas horas que é claro que o torcedor dos dois times está insatisfeito, mas especificamente do Corinthians, que está sendo um pouco mais criticado pela falta, né, de sequência de vitórias. Você não pode colocar a culpa no Tite. Ele fez o que deveria ter sido feito. Aí a questão é dos jogadores, aí a questão é técnica e individual. Falta correr mais riscos, falta tomar uma iniciativa, uma arrancada, um drible e um chute a gol. Tá muito correto, muito certinho o jogo do Corinthians. Edenilson tentou, a defesa tirou. Pois não, Mauro? Não, dentro dessa dúvida de correr mais riscos do Caio, eu perguntaria a ele o seguinte: faz 10 minutos que o Guerreiro está mancando. Os dois reservas são muito jovens, Léo e Paulo Vitor. Troca ou deixa o Guerreiro? O Tite conversa toda hora com o auxiliar e está deixando o Guerreiro. E até também questionado sobre o Jocinei, meio-campista que chegou recentemente. E a garotada, o Léo, o Paulo Vitor, né, ele tem argumentado que agora é hora de ter tranquilidade com quem é novo, com quem é muito novo, porque a pressão é grande. E aí eu imagino que ele está esperando a fase melhorar. E aí está botando em campo os mais experientes, evidentemente. Mas hoje, por exemplo, seria a hora de um garoto? Vamos ver o Adailton primeiro fazer a jogada. O juiz deu a falta cometida pelo Maldonado em cima do Adailton. Levantou o pé o Maldonado e ele não deve nem dar dois lances, né, Gaciba? Porque há um contato. Exatamente, ele não considera o jogo perigoso, considera a falta punida com tiro livre direto pelo fato de ter tocado no adversário. 30ª do jogo. Põe ou não os meninos para jogar, cara? Eu acho que tem que ter cuidado para lançar, mas 40 minutos, se tem um jogador machucado, bota a molecada. Você tem sempre a vontade de aparecer, um sangue novo, tá zerado fisicamente, mexe no time, tenta uma solução, uma alternativa diferente. Se eu fosse arriscar, imaginar o que pode passar pela cabeça do Tite, além dessa juventude, a questão do cara de área, né? A questão de esperar um jogador de área, mesmo meio baleado, que a bola possa cair lá dentro, porque o Paulo Vitor, o Léo, são jogadores que atuam mais pelos lados do campo. Pode ser também por aí. Fernando, Elias e Felipe Bastos. Um dos três. Ou uma jogada pensada, trabalhada pelo técnico Jorginho. 5 corintianos na barreira e 1 pontepretano. Tem uma combinação de última hora aí entre o Elias e o Felipe. Elias pode rolar pro Felipe para tirar da barreira. Autorizados eles já foram. Felipe bateu pro gol! Felipe Bastos, gol da Ponte Preta. Aumenta mais a dor, a pressão. Aumenta mais a insegurança dos corintianos. O gol de Felipe Bastos. Cássio foi, esticou a mão e já caiu com aquela expressão. Ou será que não dava para ter tirado? Felipe Bastos, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta abre o placar com 43 minutos. 43 minutos. O Corinthians, de novo, né, toma gol em final de jogo. 1-0 para a Ponte Preta. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Bola na rede no Mineirão.
Júlio Batista, 2-0 para o Cruzeiro. O Corinthians tenta agora o gol de empate. Foi para cima, tentou forçar um lance ali o Paulo André. O juiz não entendeu que a falta aconteceu. O Igor jogou, desviou o Emerson. Paulo André foi lá pro ataque para tentar também em bola aérea. Já aconteceu isso outro dia contra o Náutico. A defesa da Ponte afasta. O Chiquinho joga pro alto. A torcida comemora. O Corinthians está perdendo mais uma. Vem o Adailton. Esteve entre os times com menos derrota no campeonato, apesar de ser um dos que tem mais empate, o Corinthians. Empate tem 10, o Inter 9, o Corinthians. Derrota o Corinthians tinha até outro dia só 3 derrotas. Subiu para 5. Na verdade estava com 2 derrotas, né? Aí vieram o Corinthians tinha só 2 derrotas e subiu para 5 nas derrotas contra o Internacional, contra o Botafogo e contra o Goiás. Então, de um time que tinha só 2 nas últimas rodadas, e com essa rodada está subindo para 6 derrotas. Quer dizer, 5 jogos, 4 derrotas. O Corinthians perdeu em 5 rodadas mais do que o dobro do que tinha perdido em todo o Campeonato Brasileiro. 45. Mexendo o Corinthians, saindo o Maldonado para a entrada do número 30, o Paulo Vitor. 3 minutos de acréscimo, cara. Aí ele já faz uma alteração para botar o time mais à frente, né? Paulo Vitor no lugar do Maldonado. Mas com 3 minutos. Aquele cheiro de 0-0 foi embora pelo ar, Caio, com o gol de falta do Felipe Bastos. Mas o meu comentário continua o mesmo. A minha leitura do jogo é a mesma. Não é porque o Corinthians tomou o gol agora. Falta algo a mais. Falta um pouco mais de iniciativa, falta uma jogada diferente. O Corinthians é aquele time que, se der para ganhar, ótimo. Se não der, o empate também tá bom. Aí tomou o castigo. Não era pior que a Ponte Preta no segundo tempo, não. Foi superior até, mas tomou o castigo. Pro torcedor da Ponte é motivo de delírio absoluto no Moisés Lucarelli. Aí o Paulo Vitor. Ele tentou ajeitar, conseguiu. Jogou pro Edenilson, cruzamento para a área. Guerreiro, o Corinthians vai agora no sufoco, vai agora na pressão, vai agora na garra, no coração. Tentar um gol de empate depois deste castigo citado pelo Caio. O gol de falta do Felipe Bastos. Vamos até 48. O time da Ponte domina, o juiz parou e marcou a falta. Falta para o Corinthians. Pois não, Mauro? É o Caio. Pois não, Caio. A Ponte trabalha com 9 vitórias aí para sair do rebaixamento. Se essa se mantiver, vão faltar 8, né? E a comemoração no banco parecia que tinha ganho uma Copa do Mundo. Cobrança de falta, bola lá para dentro da área. Ponte Preta está indo a 19 pontos. O número mágico é 44, 45 pontos, né? Para escapar do rebaixamento. Está indo a 19 a Ponte, por isso essa conta aí trazida pelo Caio. 47,5. Disputou o Emerson com o Felipe Bastos. Chega também o Paulo André. Divide o Danilo. Corinthians vai com tudo, mas do jeito que dá para ir. A Ponte, obviamente, se fecha com todo mundo. Douglas chegou, botou boa bola pro Guerreiro, protegeu, caiu, não houve nada. Paulo César de Oliveira estava ali do lado do lance, mandou seguir. E a Ponte pega o rebote para segurar com o Elias, para fazer o tempo correr. Os 48 vão chegar. O torcedor do Corinthians vem incrédulo, o time perder mais uma e a bola vai entrar pro gol! Gol! Adailton, gol da Ponte Preta! Para finalizar, para acabar com qualquer esperança do Corinthians de uma reação na garra e para deixar o torcedor da Ponte aliviado. Uma bola mal recuada
O Chiquinho toca. Não, mal recuada nada, né? O Chiquinho tocou. E aí a disputa Gil, Adailton, o Cássio foi. Dessa vez o Cássio foi. Mas o Adailton chegou primeiro. Na verdade eles chegaram juntos, acabou havendo uma dividida, né? Aí tem a história da fase. Que ela bateu no Adailton e foi mansinha pro fundo do gol. 2-0. E o árbitro Paulo César de Oliveira apita fim de jogo em Campinas. 2 para a Ponte Preta, 0 para o Corinthians. O Cruzeiro faz o terceiro gol de novo com o Júlio Batista. 3-0 Cruzeiro e Botafogo. A gente mostra já já. Esse lance foi alguma coisa, Gaciba? Nada. Lance normal. Foi o lance que nasceu da bola tirada, nasceu. A Ponte Preta faz festa, como disse o Caio Maciel. Caio Maciel vai conversar com os jogadores da Ponte que comemoram. E o Mauro, sobre o que ele falou lá no começo, né, Mauro? Se perder, pode virar crise. Que não tem nada a ver com o cargo do Tite. Exatamente. Mas pode virar crise, Mauro. E que fase, né? Ficou 31 jogos sem sofrer 2 gols numa partida e agora em 2 seguidas sofre e 2 derrotas. Ouviu o Danilo com toda a experiência. É difícil a gente explicar, né? A gente sabe que a gente quer vencer, infelizmente as vitórias não estão vindo. Cada jogo está se tornando mais difícil, então é momento da gente ter tranquilidade para voltar a ganhar. Agora o jogo em casa, domingo, deve se ganhar de qualquer jeito. Danilo. Caio. Olha, por aqui a gente não pode entrar no gramado e todos os jogadores da Ponte estão no centro, reunidos. Muito bem. Os jogadores da Ponte estão aí, a imagem muito bonita, claro, o time que está no sufoco, que está ganhando o Corinthians, vai a 19 pontos, tem que comemorar muito. A gente vai até o Morumbi, o Mauro já ouviu o Danilo, no Morumbi o jogo está chegando ao seu final e o São Paulo está conseguindo a 48 minutos, o jogo vai até 49, São Paulo está a 40 segundos de conquistar a sua terceira vitória seguida e pode até fazer o gol agora com o Luiz Fabiano, bateu para fora. São Paulo tinha 4 vitórias no campeonato. 2 conquistadas com o Ney Franco de técnico e 2 com o Paulo Autuori de técnico. O Muricy chegou e o time está conquistando a terceira vitória seguida. Portanto, a 7ª no campeonato. Está subindo na classificação. Vai pegar o Goiás. O jogo vai terminar. Vai pegar o Goiás domingo. Lá no Serra Dourada, domingo, 4 da tarde. O São Paulo em novo tempo, em nova fase. O Cuca tá reclamando, não tem jogo, tá travado, tá parado o jogo. O Rogério vai bater a falta, o time do São Paulo tá fazendo onda, leva cartão amarelo. Claro que os jogadores do Atlético estão reclamando porque o São Paulo tá usando aquela frase famosa, né? 1-0 é goleada. Foi 1-0 na Ponte, 2-0 no Vasco, agora 1-0 no Atlético. E termina o jogo. E é uma comemoração intensa e imensa dos jogadores do São Paulo. Então tivemos Ponte Preta 2, Corinthians 0, São Paulo 1, Atlético 0. O Cruzeiro está ganhando por 3-0 do Botafogo. Esse foi um pênalti em cima do Everton, né? Cobrado pelo Júlio Batista. Quase o Jefferson chegou. O Sidorf tinha perdido um pênalti, contava 1-0. Aí numa jogada Dagoberto, Júlio Batista, o Júlio Batista faz o gol. Tá 3-0. O jogo ainda tá rolando. E a gente vai pro Mineirão. Cruzeiro e Botafogo, Luiz Roberto. 3 vitórias do São Paulo que dá um salto para 13º. Você que estava curtindo Ponte Preta 2-0 no Corinthians com Kleber Machado. Mineirão em êxtase. Você de Belo Horizonte que estava ligado no Rogério Correia, que transmitiu 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Tem imagens ao vivo da Festa Azul, que vai goleando o Botafogo por 3-0. 2 gols do Júlio Batista, que conversava ali com o árbitro. Um lindo gol do Newton no primeiro tempo. Um jogo eletrizante. Um jogo de várias oportunidades dos 2 líderes do Brasileirão. Cruzeiro vai abrindo 7 pontos e a galera grita. Era um grito de olé que ensaiava a torcida do Cruzeiro. Marcelo Matos tentou a jogada com o Yuri. Júlio Batista e Dagoberto, você que não estava acompanhando esse jogo, eles entraram agora no segundo tempo. O Júlio fez 2 dos 3 gols do jogo. Yuri, cruzamento para o Alex, a bola passou por ele. Aí vai chegando o Henrique. Ele se esforça, mas não dá. É lateral que favorece o Cruzeiro.
Vamos ver o segundo gol da Ponte Preta. Você que ainda não viu o segundo gol da Ponte, vou mostrar agora para você. Gol marcado pelo Adailton. Olha, o Chiquinho conseguiu tocar essa bola. O Cássio ficou meio na dúvida. O Adailton foi na dividida e pimba. Bola para a rede, 2-0 para Ponte Preta, que segue na zona do rebaixamento, enquanto o Adé Bahia está reclamando do Dagoberto. Os famosos cotovelos do Dagoberto, diga. Ele disse que o Dagoberto tentou dar uma cotovelada nele mesmo. Ele abriu o braço mesmo. Não havia uma necessidade, ele estava na frente da jogada. Por que abriu o braço para disputar a jogada? Vai jogando Yuri, finzinho de jogo no Mineirão. Último minuto, Lodeiro tentou para o Yuri. Chega bem o Henrique, já está parando o jogo e marcando a falta sobre o Yuri. No fim de semana o Cruzeiro visita o Corinthians no Pacaembu, repito, depois tem um jogo contra o Internacional lá em Novo Hamburgo. O Botafogo enfrentará seguidamente no Rio o Bahia e a Ponte Preta. Dedé agora tenta enquadrar ali. O Lodeiro estava discutindo com ele, Luiz. A discussão seguiu. O Lodeiro, enquadrado pelo Luiz Flávio de Oliveira, tirou um pouco o pé do Lodeiro. Toda vez que eu vejo o Lodeiro, eu me lembro do cantor Daniel. Impressionante a semelhança. Separados pelo nascimento, né? Pelo nascimento, Lodeiro. Levantamento do Sidorf buscando o André Bahia. No momento em que apita Luiz Flávio de Oliveira. Mais líder do que nunca. 3 para o Cruzeiro do Marcelo Oliveira. 0 para o Botafogo do Oswaldo Oliveira. Um abraço dos dois. É sempre um momento bacana de profissionalismo, de jogo limpo. E você em todo o Brasil vai sentindo aí, olha que beleza, o Mineirão com praticamente 50 mil pessoas. Uma grande festa celeste do líder do campeonato com 49 pontos. O Botafogo segue em segundo com 42. Os nossos repórteres, o Guto Rabelo e o Edson Viana, eles estão ali à beira do campo. Os jogadores ainda não saíram. O tempo do Júnior dizer se a vitória foi justa, Júnior. A vitória foi mais do que justa, Luiz, desde o início do jogo. O Botafogo teve a grande oportunidade no início do segundo tempo, quando teve desperdiçado o pênalti. Mas quando o líder vence o vice-líder por uma diferença de 3 gols, jogando a bola aqui, que jogou hoje o Cruzeiro, eu acho que reforça realmente que é o grande favorito para ganhar o campeonato. Os jogadores do Cruzeiro estão lá no meio do campo agradecendo essa manifestação de carinho aí Luiz, da torcida. Diga. Vou aproveitar aqui o Rafael Marques, que já está aqui fora, foi substituído. Rafael, o Botafogo só tinha levado mais de 2 gols numa partida em 48 esse ano. O que faltou? O que foi determinante para esse resultado, na tua opinião? A gente acha que fazer o gol. Quem vê o placar 3-0 acha que o Cruzeiro dominou o jogo todo e não foi isso. Tivemos chances, não fizemos. E o futebol é assim, quem não faz, leva. Esse é o ditado. Esse resultado pode ter algum impacto no prosseguimento do campeonato ou não? Falta muita coisa? Não, espero que não. A equipe nossa é experiente, a gente sabe que tem ainda mais 15, 16 jogos pela frente, se não me engano. Lógico que era um jogo importante para a gente poder encostar no Cruzeiro. Acho que ainda tem muito jogo pela frente, tem muito campeonato ainda, a gente tem que ter tranquilidade e saber que não acabou não. Obrigado, Rafael. Luiz Roberto. Ô Guto, a gente está vendo um momento super bonito dos jogadores no meio do campo, agradecendo a presença da torcida, o carinho e o grito de Cruzeiro. Tá linda a festa do líder do Brasileirão. E agora, enfim, você vai curtindo aí, vai sentindo, e quando os jogadores chegarem, o Guto pode mandar ver. Estou aguardando a chegada aqui do Júlio Batista, que foi um dos nomes do jogo, fez 2 gols, chegou a 4 gols em 5 partidas pelo Cruzeiro, tem sido realmente determinante. Hoje jogou um pouco mais avançado, entrou, fez 2 gols, foi decisivo, ajudou o Cruzeiro a construir essa vitória por 3-0. São 7 pontos de vantagem, faltando 16 rodadas. Dá para dizer que o Cruzeiro já está muito perto do título? Não, ainda tem muitos jogos ainda. Eu acho que tem uma euforia da parte de todos, da torcida, mas nós sabemos a dificuldade que vai ser em todos os jogos, então a gente tem que manter a tranquilidade e seguir nesse caminho, que eu acho que a gente tem bastante chance. Obrigado, Júlio. Luiz. A gente tá vendo os gols do Júlio Batista, primeiro de pênalti, depois naquela tabelinha com o Dagoberto, beijando a aliança e fazendo a festa da torcida azul aqui no Mineirão. Esse foi o terceiro gol do jogo, o gol da goleada do Cruzeiro, 3-0 sobre o Botafogo. Já nós voltamos para os destaques finais. Globo, a gente se liga em você.